Isaías capítulo 58, a gente vai ver a importância não apenas da gente orar, jejuar, frequentar a igreja. Não tem nenhuma passagem bíblica que mostra para a gente que isso é o suficiente. Pelo contrário, se tem uma coisa que Deus abomina diante da palavra dele, é o homem, o ser, que tenta tampar o sol com a peneira, fazer tudo à escondida. Ele pode jejuar, ele pode orar, ele pode buscar Deus, ele pode ter prazer na lei de Deus, no caminho de Deus, ele pode ter prazer em tudo que interfere pela palavra de Deus. Porém, se o caminho dele for o caminho largo, o caminho da perdição, o caminho da iniquidade, do pecado, Deus abomina com toda força. A gente prega quase todo culto isso, que apenas ser um frequentador de igreja não resolve. A igreja de hoje em dia tem que aprender uma única coisa, não ser um frequentador de ministério, não ser um frequentador de uma igreja. Isso não é agradável aos olhos de Deus. Deus não quer que você saia da sua casa, venha aqui, ouve a palavra. A palavra no momento que está sendo pregada pode até entrar dentro de você, mas Deus, Ele quer que o homem se arrependa do seu mau caminho. É isso que Ele mais quer. Por que você acha que muitas das vezes pessoas dentro da igreja não se convertem? Sabe por quê? Porque o coração dela ainda está voltado para as coisas do mundo. O coração dela não tem prazer na lei de Deus. Deus não se agrada disso. Eu vou mostrar para você hoje na palavra, em Isaías 58, que Deus, Ele fala para o povo, para Isaías: Isaías, o meu povo, ele me ouve, eles têm prazer na minha lei, no caminho, eles jejuam, eles oram, mas isso não é o suficiente. Não é apenas eu orar 1 hora durante o dia, jejuar até secar, acordar de manhã, abrir jejum e até a noite. Quando os meus caminhos são corrompidos, são todo contaminados, isso não é agradável aos olhos de Deus. A palavra fala isso. Olha o que fala em Isaías 58. Diz assim, Deus fala para Isaías 58, clama em alta voz, não te detenhas, ou seja, não tenha medo, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões e a casa de Jacó os seus pecados. Aí diz assim, olha só, presta muita atenção: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus. Se você ler até aí, você vai ver que é um povo totalmente agradável nos conceitos da palavra de Deus, um povo que tem prazer em buscar Deus todos os dias. Ele mesmo fala aqui que cada dia eles tomam prazer em saber os caminhos de Deus, eles têm prazer em se achegar a Deus, em buscar o caminho da justiça. Até aí tudo bem, até aí não tem problema, pastor, mas então esse é o povo que Deus se agrada, um povo que está com o coração voltado para o caminho dele, um povo que está indo para a igreja com interesse da palavra, um povo que busca a Deus todos os dias, que quando a palavra está sendo pregada, tem prazer de inclinar os seus ouvidos à voz que está pregando a palavra penetra no coração do homem. Podemos usar o versículo como exemplo, os 2 discípulos em caminho de Emaús, que quando eles estavam a caminho de Emaús, logo o 3º dia, chegando à noite, quando Jesus é crucificado, quando ele ressuscita, e os 3 dias que ele fica no núcleo da terra, os 2 discípulos indo, um perguntando para o outro: poxa, será que não vai acontecer? Ele não falou que ressuscitaria? Aí encosta Jesus neles, mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam como que? Fechados, não reconheceram Jesus. Aí logo caminhando, aí Jesus fala assim: vocês estão indo para onde? O que está acontecendo? O que aconteceu? Aí eles falam assim: é tu, peregrino, que não sabes do acontecimento dos últimos dias? A Cristo que falou que iria ressuscitar? Aí ele começa a falar para Jesus, aí Jesus falou assim: olha, ó nérdios e bastardos de coração, né?
Jesus começa a citar desde Moisés para ele, sobre a lei, sobre o caminho, sobre a promessa a Abraão. Começa a falar o fogo que desceu do céu quando Elias fez chover fogo. Jesus mostra todos os versículos, toda a palavra do passado. Mas os olhos deles estavam como? Fechados. Não reconheceram Jesus. Jesus estava do lado deles. Ou seja, creram na palavra, mas Jesus do lado deles, eles não creram. Assim Deus está falando com o povo de Israel, o povo de Judá, falando desse povo, o Isaías, clama em alta voz, como uma trombeta, e não te detenhas, não tenha medo de falar. É isso que eu falo quase todo culto. A gente bate na tecla contra o pecado do povo, a gente mostra para o povo a necessidade de uma conversão sincera, não de uma conversão por constrangimento. Que conversão é essa? Quando a pessoa ela peca, ela chora, mas não é um choro de mudança, é um choro de constrangimento. Ela sabe que vai colher um fruto amargo por aquilo. Hebreus capítulo 10 diz que quando pecamos voluntariamente, não lhe resta mais sacrifício, a não ser um ardor horrendo de fogo que consome os seus adversários. Ou seja, pequei voluntariamente, não me causou nenhum mal. Mas eu estou na igreja, peraí, se eu estou na igreja e eu pequei, me causou um constrangimento. Isso não é conversão? Conversão é aquele que peca, chora amargamente, necessita de misericórdia e fala, não vou praticar mais o mesmo? O mesmo erro? Que exemplo nós damos? A mulher adúltera chega aos pés de Jesus, eles jogam ela e falam assim, olha, está na lei de Moisés, que a mulher que era pega em adultério seria apedrejada. Aí Jesus fala assim, quem aqui não tem pecado que atira a primeira pedra? Todo mundo largou a pedra, virou as costas e saiu. Aí Jesus falou para ela, mulher, cadê os teus acusadores? Ela falou, olha, não tem ninguém. Vai e continua pecando e não peques mais. Esse é o arrependimento necessário. Esse é o arrependimento convicto, que transforma a vida do homem. Esse é o arrependimento que a igreja necessita. Esse é o arrependimento que o povo de Deus tem que ter dentro de si. Sabemos que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, como diz Romanos, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há um sequer, não há um justo debaixo dos céus, não há um só. Então todo mundo é um poço de pecado, todo mundo é um poço de iniquidade. Porém, se eu sei que aquilo desagrada a Deus, eu vou desvirtuar os meus pés dos maus caminhos e vou voltar para a palavra dele, porque o próprio Davi falou no livro de Salmos, a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu garanto uma coisa para você que está aqui hoje, se você é uma pessoa que tem facilidade em pecar, facilidade em cometer iniquidade, facilidade em tropeçar, é sinal que você não guarda os preceitos, o juízo, você não guarda a lei de Deus, você não guarda a verdadeira palavra. Porque se Davi falou, peguei as tuas palavras e a comi, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Tudo na vida de Davi era Deus, tudo na vida de Davi era a palavra, não tinha outro argumento, não tinha nada que tirava a atenção de Davi, a não ser a própria palavra. Davi pecou, Davi caiu, Davi, ele foi um homicida, mandou matar o próprio servo, Urias, botar na linha de frente, porque Davi se prostituiu com Betseba. Peraí, a condenação não era justa dele? Ela é? Sim. Mas Davi soube fazer uma coisa que todo homem dificilmente faz: se arrepender verdadeiramente, falando dos seus pecados. Quando você comete um pecado, pede perdão, comete de novo, nem que seja daqui 10 dias, uma semana, pediu perdão, depois não foi conversão não. Isso nunca foi conversão, isso foi constrangimento. E a gente sabe que se a gente cair no nosso pecado e não ter mais força para levantar, Deus não vai ter como profano, Ele não vai levar em consideração o profano. Como assim, pastor? Eu estou em pecado e não me converto por força maior, por nada.
Deus não vai levar em consideração. O ardor, o fogo, como diz a palavra de Deus, vai me consumir. É o que fala em Isaías 28. A gente pregou semana passada que os pecadores e os transgressores juntamente serão destruídos. Pecadores, transgressores, em iniquidade, em depravação, vão ser todos destruídos. A gente lê aqui uma parte da palavra de Isaías 58, que é o que a igreja, talvez religiosa, contemporânea, a igreja sistemática, a igreja que mostra uma religião para o povo e faz o povo fazer uma oração fictícia, uma oração ilusionária, uma oração voltada para a ilusão. Eu ensino você, quando chegar diante de Deus, a ter temor, a temer e a estremecer diante dele e saber o que vai pedir. É ou não é? Aliás, ninguém aqui tem dignidade de pedir nada. Essa é a realidade. Ninguém. Nem eu, nem você. Pode ser o homem mais puro da terra, pode ser o homem mais santo que não existe, mas usamos de exemplo da terra, que mesmo assim não tem dignidade de pedir nada para Deus. A única coisa é chegar diante dele e falar: meu Deus, eu sou cinza e pó, tenha misericórdia da minha alma, que seja feita segundo a tua vontade. Se a palavra fala que tudo que eu pedi no nome dele, segundo a sua vontade, ele faria. Se não for da vontade dele mesmo, eu pedindo, ele não vai fazer. Não é do nosso jeito. Mas a igreja implanta o quê? Pede, Deus ele te ouve. Ora, Deus ele vai responder. Faça isso. Eu vou mostrar para você que Deus não fazia. Sabe por quê? O povo se voltava para Deus. O povo tinha prazer na lei de Deus. Quantas pessoas amam a palavra aqui dentro? Todo mundo. É, né? Senão você não estaria aqui. Quantos que amam o caminho da verdade? Todos que estão aqui. Quantos que se voltam para a palavra, talvez diariamente, uma vez na semana, 2 vezes na semana, jejum uma vez, ora todo dia, não sei. Mas isso não é o suficiente. A própria palavra fala isso. Vamos continuar aqui. Isaías 58, 3. Aquele mesmo povo diz assim, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atenta para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requerereis todo o vosso trabalho. Pronto. O dia que vocês jejuam para os seus próprios interesses. O dia que vocês jejuam, vocês não estão jejuando para buscar intimidade, buscar prazer na lei de Deus. Vocês estão buscando o interesse de vocês. É isso que a palavra está falando. É isso que Deus falou para o povo de Israel. Porque o dia que vocês jejuam, vocês estão buscando os seus próprios contentamentos, seus próprios interesses. Vocês estão jejuando por algo que é terreno. Quantas pessoas jejuaram aqui por uma cura de uma doença? Quantas pessoas jejuaram para Deus abrir uma porta? Quantas pessoas jejuaram para querer conquistar algo que talvez humanamente falando é impossível? Quantas pessoas? Eu já fiz isso. Você já fez isso. Mas eu digo uma coisa para você, depois que eu comecei a ler a palavra da verdade, eu vi que não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo. Teve gente que falou assim: então não precisa mais jejuar. Claro que pode. Se você é uma pessoa salva, você vai ter prazer em matar a sua carne e orar a Deus, em buscar a face dele todos os dias. É ou não é? Se você é uma pessoa que ama a lei de Deus, tudo que a palavra atribui para matar a carne a gente vai fazer. Mas a gente sempre fala: somente isso não é o necessário. Você pode fazer de tudo, mas se você não se libertar do seu mau caminho, para nada aproveita. A gente não leu esse domingo agora, que o povo, mesmo que multiplicando as suas orações em Isaías 1, mesmo que multiplicando as suas orações, eu não os ouvirei. Aqui o povo está jejuando, o povo está na palavra, o povo está fazendo tudo conforme a palavra manda, estão jejuando, estão buscando a lei de Deus, mas Deus está falando assim: olha, vocês estão fazendo tudo por contentamento de vocês, não tem nada para mim não, vocês estão fazendo é por interesse de vocês próprios. Se jejuam, temos que jejuar para matar nossa carne, para Deus tirar a vontade do pecado, para Deus atentar nossas orações, para que as nossas orações venham ser ouvidas, para que nós possamos ouvir a voz de Deus através da palavra dele e ter prazer na lei, e largar o pecado, e largar a vontade própria, largar o coração, que é o nosso maior inimigo, porque ele nos engana.
É ou não é? Deus não fala diretamente no nosso coração, Ele fala diretamente pela palavra dEle. Agora, o coração é enganoso, e se eu dar ouvidos ao coração, eu posso cair, eu não sei. Eu posso ser enganado achando que é a voz de Deus, mas é heresia. É ou não é? Estão entendendo, pessoal? Vocês não estão cansados não, né? Paramos aonde? Versículo 4, Isaías 58, 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejues como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Mateus fala que quando a gente jejuamos, não podemos ser como os fariseus hipócritas, que temos os nossos rostos desfalecidos, triste, mostrando que a gente está em jejum. Uma que você nem pode falar que você está em jejum. Se você jejua e fala assim, não, hoje eu estou em jejum, esquece, você já recebeu o seu galardão. É isso que a Bíblia fala. Quando você jejua e você fala que está em jejum, meu amigo, esquece. Você já recebeu o seu galardão ali naquela mesma hora. Quando você jejuar, você não tem que falar para ninguém. É você e Deus. Versículo 5. Aí Deus fala assim, ó. Seria esse o jejum que eu escolheria. Ele está falando do jejum que ele escolheu agora. Que o homem um dia aflige a sua... Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Que o homem aflija um dia a sua... O que é afligir a sua alma? É ser desgostoso com a sua carne. É ser desgostoso, é o homem, ele afligir, ele abominar, ele chorar lágrima de sangue pela sua alma. Quando eu falei aqui em cima, dias miseráveis para você, lembra aquele dia? Quantas pessoas acharam assim, peraí, como assim? Você tem que afligir a sua alma, você tem que criar um contentamento, você tem que negar a sua carne, negar a sua vontade própria, você tem que afligir aquilo que está matando você. O seu pecado uma hora te encontra e uma hora ele vai te matar, pode ter certeza disso, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Deus mesmo fala da palavra dele, porque não sinto prazer na morte do ímpio, a não ser que ele se arrependa. Ou seja, Deus não tem prazer no pecado do homem, Deus não tem prazer naquilo que eu faço quando está voltado para a carne, mas que eu aflinja a minha alma. Esse é o jejum que Deus quer. Como é que é afligir a alma, pastor? O que a sua carne gosta? Sua carne gosta de prostituição? Sua carne gosta de sentir prazer? Sua carne gosta do pecado, ela tem uma aliança com o pecado, ela se contenta com o pecado. A carne do homem gosta disso, que massageia o ego, de palavras boas, palavras bonitas, palavras agradáveis aos nossos ouvidos. A carne gosta disso. Temos que afligir a nossa alma. O jejum não é apenas eu pegar e ficar um dia todo sem comer, não é esse o jejum necessário. Um dia, se você largar o que você mais gosta através da sua carne, como a gente sempre fala, qualquer coisa que a sua carne gosta, que você tira do seu caminho, você está fazendo um jejum para Deus, amém? É igual uma semana antes da Santa Ceia, que a gente sempre faz o dia da santificação. A gente sempre fala, não precisa tirar toda a comida. Não. Daniel, quando jejuou, ele jejuou o quê? Jejuou a carne pesada, a carne. Mas ele comia legumes, frutas. Não foi um jejum totalmente de comida. Por que ele jejuou a carne? Porque o rei falou assim, olha, para o servo dele, dá comida para todos os meninos, para que no último dia que eles venham se apresentar a mim, venham se apresentar formosos à vista, venham se apresentar homens de aparência. Daniel falou assim, não, eu não vou me contaminar com o manjar do rei, eu não vou me contaminar com essa comida, deixa de lado, traga para mim legumes e frutas. Aí o servo falou assim, Daniel, você vai se apresentar diante dele como um maltrapilho, e isso ele não vai se agradar. Eu vou me apresentar muito melhor do que os outros rapazes. Jejum a Deus, interesse em buscar pela sua alma. E hoje o nosso jejum depurado, depravado, um jejum que Deus não aceita sendo um pão profano, um animal imundo, um animal cego, um animal coxo, um animal aleijado. Como a gente sempre fala, apresentamos a Deus o nosso pior e queremos que Deus aceite da maneira que estamos apresentando. Apresentamos as nossas piores orações, os nossos piores jejuns e queremos que Deus aceite. Ele não vai aceitar. Ele mesmo falou em Malaquias capítulo 1,
Vai, apresenta aos seus senhores, seus governantes, para ver se eles vão ter prazer nisso. Mas para Deus, tudo de ruim. Ó, tá aqui, meu Deus, tá aqui a minha oração, tá aqui o meu jejum. Se quer aceitar, mas se não quer, paciência. É ou não é? Muita gente hoje em dia está assim, oferecendo a Deus o seu pior, oferecendo a Deus aquilo que nem Ele mesmo aceita. Vamos continuar aqui, paramos. Versículo 6. A gente não leu um 5 todo, vamos lá para o 5. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco, grosseiro e cinza. Chamarias tu isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo jugo. Ou seja, o que é o jugo? O pecado, o peso. O pecado cria um jugo nas nossas costas, o pecado cria um peso nas nossas costas. O maior jejum que Deus aceita é quando a gente quebra as ligaduras do jugo, as ligaduras do pecado. E Deus atribui a gente a misericórdia, mesmo não sendo merecedor, mas Ele encontra aí dentro da gente interesse. Amém? Ou seja, quando se colocar diante de Deus, saiba como orar, saiba como jejuar, saiba como buscar a face dEle, porque não é de qualquer maneira que a gente se coloca diante dEle, não. A própria palavra fala, o Senhor está no seu santo templo, cale-se toda terra, cale-se. A Bíblia diz que o diabo crê, os demônios creem e estremecem. Os evangélicos de hoje são uma vergonha para o evangelho. Os evangélicos de hoje são uma vergonha para a igreja. Por quê? Porque se o diabo crê e estremece, evangélicos vivem uma vida como se Deus não existisse. Só pelo fato de ele saber que às vezes a oração dele não é ouvida, o jejum dele não é recebido, ele já deveria se preocupar muito mais do que ele resbalar os seus pés no pecado. É ou não é? Porque oramos a Deus na intenção que Deus está ouvindo, mas será? Será que Ele está ouvindo mesmo? Coloca dentro de você isso, grava no seu coração com ponteira de diamante, para ver realmente se Deus está ouvindo a nossa oração, se Ele está aceitando o nosso jejum. Ele quer uma pessoa com um coração sincero. Não rasgai as penas, não rasgai as vossas vestes, mas o vosso coração. É isso que ele fala na palavra. Rasgar o coração é negar a vontade própria, é falar, meu Deus, eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou um impuro. Não há dentro de mim condição de salvação. Hoje eu me coloco diante de Ti, porque eu sei que a salvação é do Senhor. A salvação provém de Ti. Essa tem que ser a nossa oração. Leia de Salmos 1 até 37, 38. Você vai ver que toda a oração que Davi fazia, ele falava, meu Deus, eu me coloquei na minha cama, a minha cama está toda molhada com as minhas lágrimas. Ou seja, Davi chorava de dia e de noite pelo pecado. Temos que aprender a fazer isso, amém? Se você pecar, eu digo uma coisa, e você chorar, que não seja choro, um choro de remorso, um choro que você faz porque você criou um remorso dentro de você, mas que seja um choro para o arrependimento, amém? Quem entendeu a palavra, vamos aplaudir Jesus bem forte, Ele merece.